Boa noite. Como vocês estão? Espero que bem. A gente vai seguir a leitura do livro do Thich Nhat Hanh, né? Contando a história de Shakyamuni Buda, se baseando nos sutras, né? E na poesia linda dele, a forma como ele escreve. Muito inspirador. Ontem ele fez o primeiro ensinamento depois de ter despertado e ele fala para as crianças, né? E hoje é o capítulo 20, o servo. Todos os dias, Buda banhava-se no rio Neranjara. Ele praticava a meditação caminhando ao longo das margens do rio e das trilhas da pequena floresta, as quais seus próprios passos haviam criado. Sentava para meditar na praia lateral ao fluxo do rio ou embaixo da árvore Bodhi, enquanto centenas de pássaros chiureavam entre seus ramos. Havia realizado sua promessa e sabia que devia retornar a Kapilavastu, onde muitos aguardavam notícias de sua busca. Ele se lembrou igualmente do rei Bibisara da cidade de Rajagara e sentiu uma afinidade especial pelo jovem rei, desejando ir visitá-lo. Havia os seus 5 primeiros companheiros também. Sabia que cada um deles tinha capacidade de alcançar rapidamente a liberação e queria encontrá-los. Sem dúvida, ainda devia estar morando pelas redondezas. Rio, céu, lua e estrelas, montanhas, florestas. Cada ramo de grama e partículas de pó haviam sido transformados pelo Buda. Sabia que os longos anos como andarilho em busca do caminho não haviam transcorrido em vão. De fato, graças às provocações e privações, ele tinha finalmente descoberto o caminho em seu próprio coração. Todo ser vivo possuía o coração da iluminação. As sementes da iluminação existem dentro de cada um. Os seres vivos não precisam buscar a iluminação fora de si mesmos, pois toda a sabedoria e poder do universo já estavam presentes dentro deles. Esta foi a grande descoberta de Buda e a causa para todos se regozijarem. As crianças vinham visitá-lo com frequência. Buda estava feliz por ver que o caminho da liberação podia ser expresso simples e naturalmente. Mesmo crianças pobres do interior, que nunca haviam frequentado uma escola, entendiam seu ensinamento. Isso o encorajava bastante. Um dia, chegaram com uma cesta de tangerinas. Elas queriam comê-las com plena consciência, de modo a praticarem aquela exata primeira lição que Buda lhes havia ensinado. Sujata inclinou-se graciosamente para Buda e então segurou a cesta diante dele. Ele juntou suas palmas como um botão de lótus e pegou uma tangerina. Sujata ofereceu a cesta para Svasti, que estava se sentando ao lado de Buda. Ele também uniu as palmas e apanhou uma tangerina. Ofertou a cesta para cada criança, até que todos tivessem uma tangerina. Então sentou-se e colocou suas palmas das mãos juntas, antes de apanhar uma fruta para si mesma. Todas as crianças estavam em silêncio. Buda lhes disse para seguirem sua respiração e sorrirem. Então tomou uma tangerina com a mão esquerda e olhou profundamente para ela. As crianças seguiram seu exemplo. Lentamente foi descascando sua tangerina e as crianças começaram a descascar as delas.
O professor e crianças desfrutavam suas tangerinas com silenciosa consciência. Quando todos haviam acabado de comer, Bala recolheu as cascas. Tinham apreciado grandemente comer suas tangerinas com mente atenta junto com Buda, e este teve grande prazer em compartilhar tal prática com elas. As crianças visitavam Buda aos finais da tarde. Ele mostrava a elas como sentar serenamente e seguir a respiração de modo a acalmar suas mentes quando estivessem tristes ou zangadas. Ele lhes ensinou a meditação caminhando para refrescar suas mentes e corpos. Ensinou-as a olhar profundamente para os outros e para suas próprias ações, a fim de serem capazes de ver, compreender e amar. As crianças compreenderam tudo o que ele tinha ensinado. Sujata ficara sabendo que a roupa surrada de Gautama havia sido tirada do cemitério. Era um pano que cobriu o corpo de uma antiga serva, chamada Radha, que morrera de febre tifoide. Esse fato deu-lhe vontade de chorar. Então ela e sua amiga Nandabala passaram o dia inteiro tecendo uma nova vestimenta, também da cor de tijolo para Buda. Quando foram entregar-lhe o manto, ele estava sentado sobre a mesma árvore Bodhi. As meninas então esperaram bem quietas até ele emergir de sua meditação. Assim que ganhou o presente, Buda disse muito feliz: eu precisava mesmo deste manto. E acrescentou ainda que manteria a velha roupa para ter o que vestir sempre que precisasse lavar o novo. As duas meninas privadamente combinaram tecer mais um manto para Siddhartha o quanto antes. Certo dia, outra amiga de Sujata, Balagupta, de 12 anos, pediu ao Buda para falar-lhe sobre a amizade. Exatamente no dia anterior, ela tivera uma discussão com sua melhor amiga, Jatilika. Por isso, não queria passar na casa dela quando fosse ver Buda. Balagupta só concordou em fazer isso depois de muita insistência de Sujata. Jatilika, por sua vez, aceitou juntar-se ao grupo, porque Sujata estava ali. Quando chegaram na árvore Bodhi, as duas sentaram-se bem afastadas uma da outra. Buda falou às crianças sobre a amizade que havia entre um cervo, uma ave pega, um pequeno corvo de riachos e uma tartaruga. Ele contou a elas que a história havia se passado há vários milhares de anos, quando numa vida prévia ele fora um servo. As crianças olharam-se surpresas, mas ele explicou. Em vidas anteriores, nós todos já fomos terra, pedras, orvalho, vento, água e fogo. Temos sido musgos, capins, árvores, insetos, peixes, tartarugas, pássaros e mamíferos. Vi isto com toda a clareza em minhas meditações. Assim, em uma certa vida fui um servo. É algo absolutamente comum. Também posso lembrar-me de uma vida na qual fui uma rocha, entalhada no pico de uma montanha, e de outra em que fui uma ameixeira. É assim com cada um de vocês. A história que vou lhes contar é sobre um cervo, uma ave, uma tartaruga e um caçador. Talvez uma de vocês tenha sido a ave, outra a tartaruga. Nós todos já vivemos em eras nas quais ainda não existiam seres humanos, ou mesmo pássaros e mamíferos sobre a terra. Havia somente plantas marinhas, árvores e vegetais cobrindo a superfície da terra. Naqueles tempos, podíamos ter sido pedras, sereno ou plantas. Depois disso, experimentamos vida como pássaros ou todos os tipos de animais, e finalmente como seres humanos. Neste momento, somos mais do que apenas seres humanos.
Nós somos arroz, tangerinas, rios e ar, pois sem cada uma dessas coisas não poderíamos existir. Quando vocês, crianças, virem o arroz cultivado, cocos, tangerinas e água, lembrem-se de que nesta vida vocês dependem de muitos outros seres vivos para a sua própria existência. Estes outros seres são parte de vocês. Se puderem enxergar isto, experimentarão a compreensão e o amor verdadeiros. Embora a história que vou lhes contar tenha ocorrido vários milhares de anos atrás, ela poderia facilmente ter lugar neste exato momento. Ouçam atentamente e vejam se vocês têm ou não algo em comum com os animais dessa história. Então iniciou a narrar seu conto. Naquele tempo, Buda era um servo que vivia na floresta, onde se encontrava um límpido lago, no qual ele gostava de matar sua sede. Uma tartaruga vivia naquelas águas, e uma ave morava nos galhos de um salgueiro, próximo às margens. O servo, a tartaruga e a ave eram muito bons amigos. Certo dia, um caçador seguiu antigos rastros deixados pelo servo que o levaram até a beira do lago. Lá ele deixou uma armadilha feita com grossas cordas antes de retornar à sua tenda nas cercanias da floresta. No final da tarde, quando o servo foi beber água, ficou preso na armadilha. Ele gritou, foi ouvido pelas duas amigas. A tartaruga rastejou para fora da água e a ave deixou seu ninho num voo rasante. Elas discutiram sobre qual a melhor forma de ajudar seu amigo a livrar-se daquele apuro. Irmã tartaruga, as suas mandíbulas são afiadas e fortes. Você pode usá-las para morder e cortar estas cordas. Já eu encontrarei um meio de evitar que o caçador volte aqui. A ave então saiu voando apressada. A tartaruga começou a roer as cordas. O pássaro voou até a tenda do caçador e pousou, durante toda a noite, num ramo de mangueira ao lado da porta de entrada a fim de esperá-lo. Quando o dia clareou, o homem pegou um facão afiado e saiu porta fora. Assim que o viu, a ave se arremessou com toda a força direto no rosto dele. Machucado, o caçador ficou momentaneamente zonzo e retornou para sua tenda. Ele se deitou na cama para relaxar um pouco. Quando se ergueu, esperou uns instantes e então, ainda empunhando seu afiado facão desta vez, saiu pela porta dos fundos. Porém, a esperta ave já o aguardava nos fundos, pousada no ramo de uma jaqueira. Novamente ela se atirou no rosto do homem, acertando-o duramente. 2 vezes ferido na face por aquele corvo fêmea, o caçador recuou, entrando em sua casa para repensar o que estaria acontecendo. Concluiu que aquele devia ser um dia de má sorte e talvez fosse melhor ficar dentro de casa até o outro dia. Na manhã seguinte, ele levantou cedo, pegou seu facão e, como precaução, cobriu o rosto com um chapéu antes de sair pela porta. Percebendo que não poderia mais atacá-lo frontalmente, a ave disparou de volta à floresta para avisar seus amigos. O caçador está vindo. A tartaruga havia quase mascado até as últimas amarras. Porém, a última corda parecia tão dura quanto aço. Suas mandíbulas ficaram esfoladas e sangravam pelo fato dela mastigar sem parar por 2 noites e um dia. Mesmo assim, ela não parou. Foi quando o caçador apareceu. Amedrontado, o servo deu um poderoso coice que rompeu a última corda, livrando-o finalmente. Então ele saiu correndo para a floresta. A ave pega voo para o seu salgueiro. A tartaruga, porém, estava exausta, devido aos seus esforços que não podia nem se mexer. O caçador ficou muito bravo ao ver o servo escapar. Apanhou a tartaruga, enfiou-a dentro de uma sacola de couro
e a deixou pendurada num ramo do salgueiro. Então seguiu pelo caminho em busca de sua presa. O servo tinha parado de esconder-se atrás de alguns arbustos e assim viu a situação da tartaruga. Minhas duas amigas arriscaram suas vidas por mim, pensou. Agora é hora de fazer o mesmo por elas. Assim, ele se colocou bem à vista do caçador. Fingiu claudicar como se estivesse muito cansado e então mudou de direção e mancou, enfraquecido por aquele novo caminho. O homem pensou, o servo está quase sem força, vou segui-lo e logo o matarei com meu facão. O caçador perseguiu cada vez mais fundo dentro da floresta. O servo escapava, mas fazia com que seu corpo ficasse sempre quase ao alcance do algoz, atraindo-o. Quando estavam suficientemente longe do lago, o animal de repente saiu em disparada, até ficar totalmente fora da vista do caçador. Ele despistou as suas pegadas e então retornou ao lago. Usou seus chifres para retirar a sacola de couro do ramo da árvore e libertou a tartaruga. Nesta hora, a ave juntou-se aos seus dois amigos. Vocês duas, hoje, salvaram-me da morte certa nas mãos do caçador, disse o servo. Temo que ele retorne aqui muito depressa. Ave, pega, voe para um lugar seguro na floresta. Irmã tartaruga, rasteje de volta para a água e esconda-se. Eu correrei para a floresta. Quando o caçador voltou ao lago, sobre a grama encontrou sua sacola de couro vazia. Frustrado, ele a recolheu e, ainda empunhando seu facão, foi para casa. As crianças ouviram o conto com os olhos arregalados. Quando Buda descreveu o modo como as mandíbulas da tartaruga haviam se esfolado e sangrado, de tanto ela morder as cordas a fim de salvar seu amigo, Rupa e Subhash quase choraram. Buda perguntou-lhe, o que vocês acham, criança? Há muito tempo fui um servo. Alguma de vocês, por acaso, foi tartaruga? 4 crianças ergueram as mãos, incluindo Sujata. Buda então continuou. E quem entre vocês foi a ave pega? Svasti levantou sua mão, assim como Jalika e Balakulta. Sujata olhou para uma e em seguida para a outra. Se ambas foram ave, isso faz de vocês uma só pessoa. Qual benefício há para uma ave estar brigada com outra ave? Nossa amizade não pode ser como a da ave, da tartaruga e do servo? Balaguta levantou-se, caminhou até Jalika e pegou a mão da amiga com suas 2 mãos. Jalika puxou Balaguta para os seus braços e então inclinou-se para preparar um lugar para ela se sentar. Buda sorriu. Vocês, crianças, entenderam bem a história. Lembre-se de contos assim como este que recém narrei. Estão ocorrendo o tempo todo, cotidianamente, em nossas vidas. Que lindo desenho, né? Ninguém quis ser o caçador, né? Acho que assim ele de alguma forma inspira, né, e traz essa ideia de que Shakyamuni Buda e os ensinamentos eram sempre muito metafóricos e permeados por histórias como essa, né?
E ele traz isso para inspirar as crianças, né? Para se lembrarem de que são contos, mas que na realidade são sempre ensinamentos, né? Ou podem ser, se você assim conseguir vê-los, né? Dessa forma. Muito lindo. Alguém quer falar alguma coisa? Lago de Lótus. Ninguém? Segunda-feira. Oi, Uarru. Oi, Yorim. Liga. Tem que desbloquear a minha imagem. É, eu estava tentando aqui. Ah, acho que avisar que essa semana tem pão e granola, né, Yorim? Isso. Essa semana eu já coloquei lá no Sanga Terigata e vou colocar de novo. Tá Eu só bem. fiquei um pouco na dúvida, se tem gente que não está no Sanga Terigata e tal. Tem gente que saiu do Sangaterigata e tá só no Zazen Online. Então posso pôr lá também. Eu acho que é bom pôr lá também, né, para avisar. Tá? Tá bem. Acho- Então vamos encerrar? Vamos fazer a retribuição de méritos? Que os méritos de nossa prática se estendam a todos os seres e que possamos nos tornar o caminho iluminado.